hoje, 27 de novembro de 2024, vamos iniciar o encontro de número 200. Multipliquem 200, você principalmente. Multiplica 200 por 90 minutos. 90 vezes 200. Quanto dá? 1.800. 1.800. Não dá mais, né? 180 mil. Não? 180 mil. Não? Você já esteve aprendendo o método de evangelização de espíritos há 180 mil minutos. Graça também. A graça também. Né? Vocês duas. E aquele moço lá também. Um moço chamado Cid, aquele obsessor. Né? Obsessor é bom. Sim, Faz você progredir. mas essa aí ninguém quer que ele vá embora, não. Então não pode deixar ele tomar conta. Muito bem, mas antes de iniciarmos a nossa tarefa, um aprendizado, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom o conhecimento. Como é bom estar contigo. Como é bom sentir a vida como ela deve ser. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos tido. Muito obrigado. Obrigado por permitir a ajuda, o amparo desses amigos espirituais que estão conosco, que colaboram, que nos inspiram, enfim, que tomam conta de nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a vocês, queridos irmãos. Muito obrigado. Um obrigado especial ao nosso querido Eurípides Passanufo pelo despertar que nos trouxe. Muito obrigado, querido irmão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. O ruído não vai incomodar? É o vento. Oi? É o vento. É. Muito bem. Então, vamos conversar um pouco antes de entrarmos aqui nesta tela, que nós falamos em Eclesiastes. Eclesiastes é aquele que promove uma assembleia, é o pregador. O pregador. Antes de falarmos a respeito do que está na tela, eu gostaria de anunciar alguma coisa. Está chorando o ventilador, né? Está chorando. Então, é o seguinte. Nas nossas conjecturas, nos nossos pensamentos, nas nossas ajudas espirituais, surgiu algo que não é de desconhecimento de nós, mas que nós precisamos colocar em prática. Então, como nós já temos os alicerces do método de evangelização de espíritos, nós vamos providenciar o seguinte: a cada momento, a cada encontro, nós vamos inserir
Precisamos trazer essas informações do Mestre mais vivas e com os conhecimentos que temos do século 21. Então, o nosso próximo encontro, nós vamos analisar uma parábola do Mestre. Vamos revestir a parábola do Mestre com os conhecimentos atuais, com os conhecimentos do século 21. O que significa dizer que vamos trabalhar o método evangelização de espíritos. Porque não podemos ficar analisando as parábolas como continuam analisando, com os mesmos critérios do ontem. Temos que trazer para hoje. Porque, como diz Joana, tudo que o Mestre deixou é atual. Então nós precisamos trabalhar essa atualização. E vamos trabalhar. Então, fazemos uma parada na etapa do projeto na reencarnação, né? Falamos da palavra de Jesus, retornamos ao processo reencarnação, né? E a qualquer momento outra parábola do Mestre vamos analisar. E nessa parábola do Mestre vamos empregar a metodologia da evangelização de espíritos. Quando a gente ouve assim, crescer e multiplicar. Oi? Quando a gente ouve esse trecho, crescer e multiplicar, como trazer isso para o lado espiritual? Eu quero um entendimento, eu não sei. Crescer e multiplicar-vos. Cresça em conhecimento, cresça em espiritualidade e multiplique. Perfeito. Vá a caminho e faça a divulgação. É assim que interpretei. É isso. O crescer e multiplicar é isso. Não é porque vai ser criança e crescendo e começar a fazer filho, não é isso. Mas é isso que eu escutei de uma pessoa. Crescer e multiplicar, isso é reprodução humana. Não. Crescer e multiplicar, crescer em espiritualidade, em conhecimento e transmitir isso, divulgar isso. Vá e divulgue. Então eu interpretei certo. É por aí. Isso é que é o crescer e multiplicar. Então vamos entrar aqui agora na nossa tela. Nós paramos justamente aqui no Eclesiastes. Eu já falei Eclesiastes, né? Significa fazer uma assembleia, é o pregador. Tanto é que há dúvidas, ninguém pode afirmar. Uns dizem que foi Salomão que escreveu o Eclesiastes, outros dizem que foi um que chama o pregador, e vai por aí afora. O importante é que foi escrito, e foi escrito evidentemente antes de Jesus. E veja o que diz. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. Está falando do cordão de prata? É interessante. Está falando do cordão de prata. E se você falar do cordão de prata, para muitos que estão hoje na doutrina espírita, eles dizem, cordão de prata, o que é isso? Problema sério, hein? E o cordão de prata nós sabemos, né? É a ligação entre o perispírito e o corpo físico, né? Ou se quebre a taça de ouro. É o cordão de ouro. Ou se quebre a taça de ouro antes que o cântaro se despedace junto à fonte. A taça de ouro. Se quebra a taça de ouro. Como poderíamos interpretar isso? O cordão de ouro. Qual é o cordão de ouro? O cordão de ouro faz o quê? Liga o espírito ao perispírito. É o que chamamos de cordão de ouro. Cordão de prata. Oi? De prata? Não, o de prata é do corpo do perispírito ao corpo físico. Tá. O de ouro é do espírito ao perispírito. Ok? E aí, aqui em Eclesiastes ele fala: ou se quebre a taça de ouro antes que o cântaro se despedace junto à fonte. O
Como poderíamos interpretar isso? Vamos interpretar? Você se alimenta. Ou se quebra a taça de ouro. Quer dizer, você perde toda uma oportunidade espiritual de crescer aonde você se encontra, no domicílio em que você está vivendo, ok? Fisicamente e espiritualmente, certo? Antes que o cântaro se despedace junto à fonte. E então, esse espaço que você tinha, perespiritualmente, com a ligação do espírito, ou perespírito, evidentemente, você vai quebrar, vai despedaçar, você então vai ao exílio. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra. O pó volte à terra, você desencarna. Você não aproveitou, e então você vai ao exílio. Tudo é passível de trazer-se à dualidade. Se formos analisar simplesmente pelas letras, fica difícil. Você tem que aprofundar. A partir do momento que você tem aqui um detalhe especial, que se rompa o cordão de prata. E aí você, se ele está falando do cordão de prata, o resto vai junto, que se quebre a taça de ouro. Como você sabe que o cordão de ouro é aquele que te liga ao perespírito, que te liga ao perespírito, o espírito ao perespírito, então você começa a fazer a análise devida. Se despedaça junto à fonte, a roda se quebra junto ao poço, o pó volte à terra. Quando você desencarna, você não fez por onde caminhar melhor naquele mundo que você se encontrava. Então vá para o exílio, vai lá para você despertar. E o Espírito volte a Deus que o deu. Ali, no cântaro, eu pensei no dano da segunda morte. Oi? No cântaro que despedaça, eu pensei no dano da Sim, segunda mas morte. é isso mesmo. Aí você inclui ali uma segunda morte. É a perda do perispírito. Uma segunda morte Desse de forma negativa, né? Descendo para as profundezas. Como é que chama? As palavras às vezes me faltam. Então, não entendi. Como é que diz lá no Apocalipse? Ranger de dentes, onde haverá. Oi? Aonde haverá ranger de dentes. Também isso. Mas quando fala da segunda morte no Apocalipse, ninguém lembra? Eu não lembro propriamente. Ninguém lembra? Sei que há uma degradação do espírito, né? Como é que diz no Apocalipse? No versículo 2:11. Lembra mais. Capítulo 2:11, se não me falha a memória. É que a palavra está me faltando agora. As minhas sinapses estão cansadas. Não ficará pedra sobre pedra, é isso? Não, fala da segunda morte. Mas pode haver também uma elevação, né? Pode haver uma elevação do espírito também. Mas ali não. Morte do perispírito, não. Dano da segunda morte, não. É o dano da segunda morte, é isso, é o dano da segunda morte. É o dano, pode encaixar ali. Pode encaixar. Ali, Graça, que eu estou Pode encaixar. Dentro de tudo que falamos, pode encaixar. Vai descer. Porque ele está falando ali quebrar. Cântaro se despedaça, a roda se quebra junto ao poço, o pó volte à terra. É o dano da segunda morte, que está implícito ali, perfeitamente. É isso mesmo, não tem como. Sim. Cântaro se despedaça junto à fonte. Não é para se despedaçar um cântaro junto à fonte. Não é isso. A roda se quebra junto ao poço, quebrou a roda, o carro não vai funcionar. Está tudo ruim. O pó volte à terra. Pronto, acabou.
Porque você sabe que o nosso corpo é tudo de matéria reciclada, né? De acordo com É tudo reciclado, né? que nós vivemos. Ninguém tem um corpo novo, com matéria novinha, não. É tudo reciclado, né? Como a água que tomamos, toda ela é reciclada. O ar que respiramos é reciclado. Porque tudo que pertence à terra fica na terra. E é trabalhado sempre para que seja melhor. Por isso os ambientalistas criam uma série de problemas com aqueles que gostam de fazer queimada, jogar sujeira na rua, nos rios. Porque tudo aqui no planeta não vem numa chuva, não é chuva nova. É chuva que já foi e já voltou. E está voltando, não é? É isso. Não tem como. É transformação em cima de transformação. Transforma. Vai para um lado, vai para o outro. É por aí o caminho. Vamos em frente. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 14. Hebreus 1, 14. Pode até ser, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Olha. Eles podem ser destinados a nos ajudar, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Os anjos não são, todos eles não são, não. Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Deixa eu ver o que diz o seguinte, e eu não me lembro. Ah, sim, aqui são os hebreus. Não tem. Deu para entender? Eu entendi que os anjos são enviados para nos ajudar, né? Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Parar de fazer besteira, parar de errar. Aqui, Errar o menos possível. repara, aqui é uma interrogação, é um questionamento. Está te questionando, está perguntando para você, está perguntando para vocês, para nós todos, se os anjos são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Todos eles são? Os anjos são, quando ele fala nos anjos, em determinada altura do conhecimento, os anjos são tratados espíritos, no caso aqui, um espírito elevado, Sim. que já tem um determinado nível. Né? Mas nós sabemos que, se nós formos fazer a consulta mais profunda, não é bem assim que são os anjos. São espíritos desencarnados. E em determinado momento tratavam de anjos, como demônio. Acho que tem várias categorias, né, de anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? No caso aqui, esses espíritos que aqui ele fala, são espíritos que são ministros de Jesus, enviados para nos auxiliar no conhecimento, Sim. na sabedoria, na cultura que precisamos ter, no aprendizado que precisamos cultivar. Esses anjos aqui são esses, enviados para servir aqueles. Sabe quem são esses anjos na época atual? Sabe quem são esses anjos? Sabe quem são? Mais elevado, doutor Bezerra. Oi? Seria, no caso, doutor Bezerra, E perfeitamente, é isso mesmo. Esses são os anjos que nós temos. Irmã Dulce. No momento. Joana. E vai por aí, uma série deles. Entende? Como tem aqueles também, que praticamente são reencarnados, mas foram Chico Xavier, Divaldo Franco. Divaldo. Entende? São aqueles que nos ajudam a herdar a salvação,
a procurar o conhecimento, a angariar o aprendizado, a ter o conhecimento para crescermos espiritualmente. Irmã Sheila, né, também. Cartas de Paulo de Tarso, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Perceberam? Pois quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Alguém deixa de ter o Espírito? Não. Pois é, mas sabe o que ele quer dizer? O entendimento. É aquele que se nega, que está aprisionado à materialidade. E a materialidade o comanda mais que a espiritualidade. Ele cede aos comandos materiais. Eu preciso fazer isto, que é um processo espiritual. Preciso fazer isso, que é material. Ele vai por aqui. E aquele fica para depois. Deu para entender? Aí O que não ele é. diz? Quem não tem o Espírito, pois lhes são loucura. Loucura. É muitos loucos para É ele. loucura. Não, mas eu tenho que fazer isso. Vai. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aí está o que estamos falando. Aí está. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Jesus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus. Deu para entender? Sim. Deu para entender? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele sabe mais do que todos nós. Não tem como instruir o mestre. Então o que ele deixou é o melhor para nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que o segue. No caso aqui, quando ele escreveu, Paulo de Tarso já tinha a mentalidade de Cristo. Ele incorporou aquilo que Cristo o fez despertar. Por isso ele coloca, nós porém temos a mente de Cristo. Porque ele incorporou Jesus. E trabalhou segundo as orientações de Jesus. Sim. Então, por isso ele diz, ele, porém teve a mente de Cristo. Ele incorporou o mestre. O mestre estava fazendo com ele o que ele deveria fazer. Deu para entender? Paulo de Tarso. Vamos em frente. Coríntios 15, 42, 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Vou raciocinar. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Sim. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. É o processo do progresso, é o processo do aprendizado. Então você vem e você tem uma série de mazelas a serem resolvidas. Você tem uma série de compromissos a serem solucionados. E você soluciona. E então você ressuscita. Faço-me entender? E ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder.
É semeado em fraqueza porque você renasce, você reencarna e você tem uma série de compromissos a serem solucionados. E se você soluciona, se você faz bem, se você segue o teu planejamento reencarnatório, se você obedece o teu fato do Espírito, evidentemente você ressuscita em poder. Você retorna à pátria espiritual, ou nível mais alto. Você assumiu a responsabilidade, você cumpriu o teu compromisso, você cresceu espiritualmente. Não tem como ser de outra maneira. Por isso, aqui está. Você vê que todas as colocações em palavras, elas são materiais, mas elas se destinam ao aprendizado espiritual. Ela fala no âmbito espiritual. Porque o vocabulário que temos era um vocabulário, naquela época, inclusive, bem mais grosseiro do que hoje. Porque as palavras, às vezes, representavam, uma palavra representava 500 mil coisas. Aí está. Por isso, assim será a ressurreição dos mortos. Agora, aquele que não cumprir esse comportamento que aqui está, dito por Paulo, inspirado por quem? Estevão. Oi? Estevão. Inspirado por quem? Estevão. Oi? Estevão. Estevão. Perfeitamente. É Gesiel. É. Jesus, Estevão colhia de Jesus e passava para Paulo. Se não agirmos dessa forma que está aqui, você não vai ressuscitar em poder. Vai ressuscitar como? Da mesma forma. Apocalipse, falamos ainda há pouco. O dano da segunda morte. E o dano da segunda morte é exílio. Não tem por onde tirar. E nós estamos vivendo um apocalipse. Eu preciso que nós nos conscientizemos disso. Nós vimos a outra questão antes dessas que fala justamente a respeito disso. Não tem como. Ninguém foge. Não há como fugir. Não há como se esconder. Eu sei, você vai dizer, mas quando eu era criança eu brincava de esconde-esconde. Só que espiritualmente não tem esse negócio de brincadeira. Acabou. A criança brinca disso. Acabou. E você não consegue se esconder de ninguém, porque os amigos espirituais nos conhecem. Eles sabem quem você é. Nós já vimos aqui, o teu perispírito mostra tudo para eles, que são especialistas disso. Fala. Não, eu estou pensando, eu estou encaixando tudo. Está tentando o quê? Não, eu estou encaixando tudo falando a respeito do planejamento reencarnatório ali. Esse trecho aí. Então é através do corpo, você precisa reencarnar para saudar os seus dentes. Qual é a dúvida? Não estou com dúvida. Eu estou organizando o que eu estou pensando. Então depois você pega. Eu não trouxe nada para Você pega a carta de Paulo e vai lá e analisa mais um pouco. Né? Tem um estudo de cartas de Paulo lá no meu domingo, mas é só à noite, aí não dá para mim. Romanos, também Paulo, né? No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Observe os detalhes. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Por que ele diz, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente? Que lei é essa que fica guerreando contra a lei da mente, contra a lei espiritual, contra a lei que está nele? Porque ele tem o íntimo do ser, tem
prazer da lei de Deus. Então, eu Que pensei. lei, que outra lei é essa, né? Que fica guerreando contra a lei que está nele, que são as leis de Deus, do Espírito. Então, eu pensei assim, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim, mas eu quero saber isso aqui com ele. Que lei é outra lei é essa? Não é o livre-arbítrio da Que pessoa fica natural? guerreando contra a lei da minha mente, que outras coisas são, que ficam tentando contrariar as leis de Deus que estão contigo, o Espírito. Porque quando você foi criado, essas leis foram colocadas em você por Deus. Consciência. Elas estão inseridas A em consciência. você. Consciência, né? Consciência. Que lei? Oi? Lei de Deus está na consciência. Elas estão na consciência. Sim, mas que leis são essas? Que guerreiro? Está falando da materialidade. Ele está falando da materialidade, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Entendeu? Você reencarna e aí você é atraída pela materialidade, você se deixa levar pela materialidade e ela te consome. Mas aí é só Ela luta contra as leis que estão em você, Espírito, que são as leis de Deus. Tem que usar bem o livre-arbítrio. Oi? Tem que usar bem o livre-arbítrio para fugir dessas tentações. Pois é, mas as pessoas usam bem o livre-arbítrio para a materialidade. Não, usando tem bem que usar aqui. o livre-arbítrio para o bem, para trabalhar no bem, conectar com as leis divinas. Aí se fortalece e foge da materialidade. Na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Observe que atua em meus membros. Quer dizer que acaba levando a personalidade que é ocupada por aquele espírito que tem na sua mente as leis de Deus para fazer o que não deve. Roubar, Cumprir atitudes materialistas em prejuízo daquelas que são espirituais. Já vimos isso no anterior. Miserável homem que eu sou. Observe o detalhe. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Saia da materialidade, porque ela vai te levar ao caos. Saia da materialidade, porque ela vai te complicar espiritualmente. Obedeça a princípio e em toda ocasião, primeiramente, a espiritualidade. Pense que você não é corpo, você é espírito. E o corpo é uma ferramenta que você vai levá-la para onde você desejar, para aquilo que você deseja criar. Então, o corpo tem que obedecer a você, espírito, e não você se deixar conduzir pelo ego, pela materialidade. E nós temos observado que a maior parte da população, inclusive a população espírita, se deixa conduzir pelo ego. Dão mais atenção à materialidade do que à espiritualidade. Eu tenho isso a fazer e tenho isso a fazer. Primeiro eu vou fazer isso, depois cuido disso. Está errado. Cuida primeiro da espiritual. Porque quando você cuida da espiritual, os processos materiais que vão surgir para você resolver, você vai resolver com a maior tranquilidade. Eu posso dizer isso de cadeira. Eu também tenho essa experiência. Quando você cuida do teu lado, de você, espírito, as coisas materiais, você consegue coordená-las com a maior simplicidade, sem qualquer atordoamento, como a gente vê as pessoas por aí se atordoando. Não, porque eu tenho que resolver esse material, eu saio mais cedo para aquilo, eu vou ali, depois eu resolvo isso. Está desequilibrado espiritualmente.
E eles não percebem e acham que está tudo bem. Sabe quando é que vai ver que está tudo mal? Quando é que vai ver que está tudo mal? Quando Oi? estiver no fundo do poço. Quando partir. Estiver lá no Porque fundo aí, do ó, poço, aí vai chorar. Mentira. Ainda agora, conversava com Valéria. Valéria dizia que quando ela dorme, quando o corpo dorme, ela não dorme não, o corpo é que dorme. E ela vai para o plano espiritual, ela tem trabalhos lá e tudo diferente, não é isso que você falou? E é uma realidade, porque quando você está fora do corpo, certo? A tua mente, ó, quando você assume o teu corpo, a tua ferramenta na vida corporal, a tua mente é restrita. Quando você entra no estado de emancipação, ela se alarga. E você cumpre tarefas que muitas vezes, quando você retorna ao corpo, você nem lembra. E quando lembra, lembra vagamente. E quando lembra, confunde uma coisa com outra, como eu costumo dizer. Era um palito de fósforo, você diz que é um incêndio. A coisa é séria. Então é preciso pensar nisso. Nós estamos restritos a um corpo para trabalho espiritual e não para desejos materiais serem cumpridos. O cumprimento da vida material, deve ter como processo anterior à espiritual. Porque você vai resolver os seus problemas materiais com muito maior facilidade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por quê? Porque você cresce em discernimento, porque você cresce em compêndio mental. Então você tem uma inteligência mais ampla para as soluções materiais. Elas não te criam preocupação, elas não te fazem ficar aflitos com preocupações exacerbadas. Preocupação você vai ter, mas não é aquela preocupação que te prejudica o caminhar, que te impede de determinadas situações. Esse é o grande detalhe. Aí está. Não há novidades. Né? Com a carne da lei do pecado. Antigamente se usava muito essa palavra pecado, né? Hoje a gente não usa tanto. Pecado é errar o alvo. Oi? Pecado significa errar o alvo. Pois é. Ok? Está vendo? Então observem que as orientações vêm de longe. Desperta ao Só não sabe quem não quer. Só não caminha quem não deseja. Esse é o grande detalhe. Vamos em frente. E desperta, homem, tu que dormes. Não é isso que Paulo fala? Que nós estamos dormindo. É isso. O que todo bem que eu quero, eu faço mal. Quando eu cresci, deixei de fazer as coisas de menino. É Paulo? Pois é. Veja. Aí, de repente, o outro, tá vendo? Agora eu sou homem, então eu estou trabalhando. E não é nada disso. Ele está falando espiritualmente. O crescimento é outro. Enfim, é por isso que temos que trabalhar tudo primeiro espiritualmente. Não tem como ser de outra maneira. Retornando à personalidade. Mas afinal, o que é a personalidade? Nós estamos retornando. É para uma recordação, para reavivar a memória. A personalidade se ajusta à memória existencial. Visto tudo que estávamos vendo, pensemos agora na memória existencial. Você tem tido acesso à tua memória existencial? O que é isso, Quaresma? Não sabes, não? Pois é, precisas aprender. A tua memória existencial acontece nesta existência, como em tantas outras aconteceu?
Não sabes por quê? Pois é. É para a correção das tuas mazelas e aprimoramento daquilo que bom que fizeste. Deu para entender? Está na tua memória existencial. Mas, Coré, como é que eu sei disso? Estude o processo reencarnatório. Conseguiu entender? Estude o processo reencarnatório. Porque tem um detalhe. Nem tudo que precisas fazer está nesta existência, na tua memória existencial. Não está tudo. Alguma parte, alguma coisa. Aquilo que é possível você resolver com o nível espiritual que você conseguiu chegar, que você atingiu. Porque tem muito mais a ser resolvido. Ok? Então você recebe. Você recebe uma personalidade. E a tua memória existencial está diretamente ligada à tua personalidade. Como a memória contínua está diretamente ligada ao espírito. Faço-me entender? Só que a personalidade, quem a comanda? Quem é? O espírito. E ele tem como compromisso resolver essas pautas da memória existencial. Aquela porção destinada a esta existência. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pelas leis divinas. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pela lei divina. Por quê? Porque a nossa consciência ainda não trabalha com a melhor qualidade. Porque o que é a consciência? Pensamento avaliador. O pensamento avaliador. E para que você tenha um pensamento avaliador da melhor qualidade, o que é necessário? Conectar com as leis divinas. Oi? Conectar com as leis divinas. O que é necessário para que você tenha uma consciência com melhor qualidade avaliadora? A pergunta continua. Conhecimento. Oi? Conhecimento, perfeitamente. O conhecimento é que vai fazer com que esse pensamento avaliador tenha melhor qualidade. E o conhecimento em especial do quê? Então, das leis. Oi? Aliado às leis divinas. Das leis divinas. E o que mais? A vontade. Você conhece as leis divinas? Não, estou tentando, mas Não conhece? estou tentando conhecer. Você não conhece? Não, conhecer você conhece. Você pode não usá-las todas, como todos nós não usamos. Essa é a realidade dos fatos. Né? Mas o que é preciso? É preciso você se conscientizar que você tem que trabalhar como espírito que és e não como personalidade. Faço-me entender? Sim. Aí é que está o grande detalhe da história. E as pessoas trabalham como se personalidade fossem. E não como o espírito que está comandando a personalidade, a residência onde esse espírito se encontra. É uma residência por momento, momentânea. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite da expansão da memória existencial durante a reencarnação. Define ainda quais os campos a serem trabalhados durante a existência. Ok? Era o que estávamos falando. Veja. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite da expansão da memória existencial.
É a anterioridade que estabelece esse limite. Porque é de acordo com aquilo que você se propôs a fazer no passado, teu comportamento, tuas atitudes, tuas atividades, não é? Que você, dali, dessa anterioridade, vai colher a memória existencial para a existência que estás vivendo, que estás trabalhando. Você está trabalhando a existência? É engraçado, você está trabalhando a existência? Sim. Sim. Quem não está? Eu acho que... Falando-se espiritualmente, quem não está trabalhando a existência? Eu acho que uma pessoa que está fora das leis divinas não está trabalhando bem. Aquele que está ligado à materialidade, né? Ele não está trabalhando a existência. Eu falo trabalhar no sentido de crescer espiritualmente. Sim, praticando bem. Aliás, porque, como diz no livro do... O que diz no livro do Espírito através do trabalho? O que está lá escrito no livro dos Espíritos? Não me lembro assim não, mas eu sei Quem lembra? que o trabalho é primordial, né? O quê? Não lembro. Não lembra? Eu não Ninguém lembro, lembra? mas sei que é primordial. Trabalho é coisa útil. Sim. É atividade útil. Então, o que não é atividade útil não é trabalho. Faço-me entender? Sim. Faço-me entender? Então se ligue na espiritualidade. Veja bem, quando você dispensa a espiritualidade para se ligar à materialidade, trabalho é coisa útil. E coisa útil é o quê? Aquela coisa que te fornece elementos de crescimento, de aprendizado. Ok? Que te favorece no depois, no amanhã e no agora. E coisas que Importante agradam a isso, Deus, né? A gente tem que analisar profundamente tudo. Coisas que agradam a Deus. Porque, por mais quando você vê alguém fazendo uma besteira, está vendo o trabalho que esse cara tem? Aquilo não é trabalho, é uma besteira, é outra coisa qualquer, não é trabalho, porque trabalho é coisa útil. Temos que analisar as coisas espiritualmente, materialmente, qualquer porcaria é trabalho. É assim que cuidam de tudo, não é verdade? Mas nós estamos analisando espiritualmente, estamos falando com o Espírito. Por isso que lá no livro dos Espíritos está escrito que trabalho é algo útil, é ação útil, é comportamento útil. Fora disso não é trabalho, é outra coisa qualquer. Podem dar o nome que quiserem. Vamos em frente. Personalidade. Livro dos Espíritos. Que nós não podemos fugir da codificação. Muito bom esse livro. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Por quê? Por quê? Na importância da personalidade. Por A quê? pessoa valoriza muito as coisas materiais, né? Valoriza muito essa palavra personalidade e se sente o rei da cocada preta, vamos dizer assim, né? Então, Pois isso é. aí o egoísmo está ali aflorado. Principalmente aqueles que conseguem uma posição maior, né? Na vida material, acham que podem mandar em todo mundo, Sim. acham que podem maltratar o que tem menos posição materialmente falando-se, não é? Então, o egoísmo se baseia na importância, quer dizer, ele dá mais importância à ferramenta que ele está habitando, que ele está hospedado, do que a ele mesmo, o espírito. Não compreende que ele está naquele corpo para um trabalho espiritual, ainda não entendeu. Sim. Né? Por isso, veio o egoísmo, a chaga da humanidade, conforme nos diz Emmanuel. E ainda é. E muitos acham, aqueles que estão bem, uma boa casa, um bom carro, acham até que estão extremamente abençoados por Deus, e aqueles que estão ali capengando, está abençoado pelo capeta.
eles ainda acham que está fora, né? Pois Não tá, na verdade. Observa um detalhe. Cada vez me chegam mais coisas que me fazem pensar e pesquisar. Ainda há pouco conversava com Valéria. A Valéria de vez em quando tem algumas coisas interessantes, não pensa? Sim. Ela também é filha de Deus. Então Valéria participou de uma palestra de uma senhora, que ela, uma senhora certamente estudiosa no assunto, Sim. e ela falou, olha, nós podemos afirmar, alguma coisa assim, não? Né? Que 6 bilhões dos terráqueos, daqueles que estão encarnados, 6 bilhões vão para o exílio. Veja bem, ela falou mais de 2/3, porque a Terra tem 8 bilhões, quase 8 bilhões, não chegou a 8 não. Se 6 bilhões vão para o exílio, e vão mesmo, porque estão dando mais valor a isso daqui. Esse é o grande detalhe. Este é o grande detalhe. Veja, Zacarias fala 2/3, né? Essa senhora já falou em 6 bilhões. Se a Terra tem 8 bilhões, 6 bilhões é mais de 2/3, não é não? É? Mas, livre-arbítrio. A coisa é séria. Vejam como está o planeta Terra. Esse é o grande detalhe. Esse detalhe deve servir de despertamento para nós. Começarmos a analisar tudo que estamos fazendo e como vamos fazer para diante. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou entre esses 6 bilhões? Será que eu estou entre os 2/3 que falou Zacarias? Será que eu estou dentro daquele compêndio que é ruim, dito onde? No sermão profético de Jesus, Mateus 24? Será que eu estou dentro dessas condições? Marcos 13? O evangelista? Eu preciso procurar ver. Porque de repente eu posso estar pensando que estou fazendo tudo muito bem. E de repente eu vou na enxurrada dos 6 bilhões. E depois não adianta reclamar. Não tem reclamação. A reclamação não funciona. Vai passar pelo processo. Mas eu agora não me lembro de nada. Mas vai se lembrar quando desencarnar. Quando você lá estiver, você vai se lembrar. Desencarnado agora, mas eu vou ter que ir para lá, não adianta chorar. Você vai, porque é o teu aprendizado. Deus quer que você desperte. Até porque a energia não vai ser compatível. Oi? Por exemplo, é a mesma coisa. Você pega a Valéria e bota lá no lugar onde só tem batuque, funk. Eu vou ficar bem ali? Não vou. Energeticamente, eu vou ficar desesperada. O mesmo vai acontecer com aquele quando a energia do planeta estiver modificada, aquele que ainda está atrelado a coisas negativas, ele vai ficar desconfortável, desesperado, vai ter que ser retirado de alguma forma. Mas não tem dúvida. É por isso. Deus não coloca ninguém no lugar que não seja adequado para o seu progresso. É por isso o exílio. Você não progrediu. Por que você não progrediu na Terra, meu filho? A Terra te deu todos os instrumentos para você sair dessa mazela que você ainda conserva contigo. Agora você vai ter que ir para ali. Porque ali tem instrumentos, ferramentas para o teu aprimoramento. Depois você volta à Terra, ok? Não adianta chorar. Tem que ir. Acabou. Mas acontece. Porque é o melhor para você. Deus vai te colocar sempre no lugar que seja melhor para você, que seja melhor para o teu aprendizado. Deus nunca coloca o seu filho em local que ele não possa aprender, que ele não possa crescer espiritualmente. Agora, Deus nos colocou na terra. Não estamos na terra? Não estamos aqui? Então é para o nosso aprendizado. Aprender o que a terra está fornecendo. Em matéria de conhecimento de tudo, há aquele que está procurando aprender. E há aquele
que vai às casas religiosas, sejam elas quais forem, simplesmente para dizer que está frequentando uma religião. Mas quando ele se vê fora da casa, ele faz tudo ao contrário do que da casa ensina-o a fazer. Aí, como ele faz tudo fora do que a casa ensina-o a fazer, então ele vai para um lugar onde ele aprenda a fazer as coisas de acordo com a casa ensina-o a fazer. Sabe que lugar é esse? Como é? Exílio, não tem jeito. Eu escutei um palestrante de São Paulo explicando assim, que os indivíduos, quando forem exilados, ele estava explicando, você não conseguiu acompanhar o planeta em regeneração, tu vai para o exílio. Mas se você demorar muito a melhorar lá, você não consegue voltar mais para a regeneração. Você vai seguir naquele de lá até alcançar o ponto de regeneração. Mas é claro. Porque o planeta em regeneração também está se elevando. E se ele conseguir um nível aqui para voltar àquele planeta que começou a regeneração, mas já está aqui, ele não volta. Ele permanece naquele, se aquele se elevar. Sim. Ou então em outro semelhante. Mas é óbvio, é assim que acontece. Né? Você não sai da primeira série fundamental para entrar no primeiro nível de uma faculdade, né? É claro que não. Tem que ir, né? É assim que funciona. Ora, repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Faço-me entender? O sentimento, sou Paulo. Eu é que mando. Eu é que posso. Você não pode nada. Você não pode nada. Certo? Porque a pessoa assume a materialidade. Pode enquanto Deus permite. Na sua totalidade. Eu encontrei alguns diretores nas empresas que trabalhei com esse processo aí. Já contei para vocês de alguns. E eu batia de frente com todos eles. Alguém um dia chegou a me dizer assim: colega, você não para no emprego? Eu digo: como eu vou parar? Eu não vou fazer o que não presta, porque estou me pedindo para fazer. Mas não faço mesmo. Não faço. Perco, mas não faço. Perdi muito. Perdi. Não perdi, não. Eu ganhei. Porque eu não fiz o mal. Eu não fiz o indevido. Inclusive, em solicitação para maltratar outras pessoas que eram subalternas a mim. Eu vou fazer uma coisa dessa? Pois é. Mas alguém disse: você perdeu, você podia estar numa posição maior. Eu digo: mas não tem problema não. Eu estou de passagem por aqui. Daqui a pouco eu vou me retirar. Eu tenho que fazer o que seja melhor. Eu não vou obedecer a ordens para prejudicar o outro. Eu não sou maluco. Eu sei bem. Eu tenho que seguir o melhor, o caminho que me leva a progredir espiritualmente e não fazer o indevido que não presta. E assim, como nas empresas que trabalhei, aconteceu nas casas espíritas que frequentei. Mas não tem problemas. Mesmo porque o trabalho também é uma sagrada missão, né? E para que vocês possam pensar um pouco mais profundamente, na casa espírita que frequentei e na casa espírita de maior frequência no Rio de Janeiro, até nela eu encontrei problemas e tive que me afastar. Me perseguiram nesta casa. A Valéria sabe quem eu estou falando. Na maior casa espírita do Rio de Janeiro. E eu fiquei lá, não foi 1, 2 anos, não, foram muitos anos. Burlei muitas coisas, mas até que me pegaram. E olha, a coisa é muito séria, porque justamente aonde conseguiram me puxar o meu tapete, entre aspas, como se diz no ditado popular, foi justamente na área de mediunidade. Agora, você entende de mediunidade? Você sabe o que é mediunidade? Você sabe como usar uma mediunidade? Esse é o grande detalhe da história.
que as pessoas acham, sabe, que a tua mediunidade tem que seguir os passos que ela dita para você, e não é assim. Mediunidade é única e exclusiva de cada um, certo? Você não tem a condição de ficar regrando a mediunidade de quem quer que seja. Mediunidade é exclusiva. Ela tem a dela, você tem. Não há igualdade. É como o espírito. Não tem dois espíritos iguais. Não tem duas mediunidades iguais. É igual a digital. Porque para ter duas mediunidades iguais, teria que haver dois espíritos iguais. Ok? Como não tem, então é diferente. Como o aprendizado é diferente. A Ingrid está interpretando-me de uma forma, você de outra, ou de outra, a Guilhermina de outra. Todo mundo está interpretando de acordo com o conhecimento que traz. Eu não posso exigir que você interprete da mesma maneira que eu estou falando, e como eu interpreto. Não tem a mínima condição. Então, você vai trabalhar em mediunidade, você tem que ver o comportamento de cada um e permitir que aquele trabalhe a sua mediunidade como a mediunidade lhe foi concebida. Porque a mediunidade também é corporal. Quando você passou no processo reencarnatório, a mediunidade foi alocada em você. É assim que acontece. Porque se não fosse, o espírito não teria como movimentar a ferramenta, no sentido da mediunidade, que tinha cabível, psicógrafo, vidente, enfim, whatever. Entende? Esse é o grande detalhe. Mas vamos em frente, esse foi só um adendo, ok? Aqui está. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Perfeitamente. 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 É como se diz no ditado popular: diminua-se, seja humilde, seja simples. Certo? Isso é combater o egoísmo. Sim. Quando você se enche de orgulho, de soberba, aí é problemático. Por que você está aí? Eu estou te observando, eu estou vendo todo mundo. Eu vejo todo mundo, eu estou olhando para lá e estou te vendo. É que eu passei uma situação interessante no banco, né? Aí eu fiz o meu teatrinho lá. Pois é, porque as pessoas às vezes assumem determinadas posições e acham que podem maltratar o outro. E não é assim. E não é assim. Principalmente na casa espírita, que foi o que eu encontrei nessa casa espírita maior que trabalhei no Rio de Janeiro. Eu encontrei alguém que assume uma posição há não sei quantos anos, isso já está completamente errado, não é? E acha que é o rei, e não me atendeu. E não me atendeu. Tinha que falar com a secretária, e todas as vezes que a secretária marcava para me atender, não podia, ele viajou, fulano foi não sei para onde, e não conversou comigo. Eu cansei-me e disse: adeus, vou trabalhar no canto, vou embora. Não é possível uma coisa dessa. Não. E com um detalhe, tinha capangas que ficavam me vigiando quando eu ia na casa, para não fazer aquilo que eles queriam que eu não fizesse. Porque me tiraram da sala de tratamento espiritual, me suspenderam, me tiraram da sala de tratamento espiritual, né? Então eu não podia entrar na sala de tratamento espiritual. E puseram pessoas me vigiando para ver se eu ia entrar na sala de tratamento. Para com isso. Isso não é coisa de espírita, não é coisa de casa espírita. Isso é coisa mesquinha. De espírita que não conhece doutrina espírita. Essa é a realidade dos fatos. Para com isso, não? A humildade passou. Isso é o mau uso da personalidade.
eu sou quem comando, então tem que ser assim. Não é dessa forma, ok? É porque o tratamento, Quaresma, quando a pessoa tem DR, é diferenciado. Capítulo Personalidade Consolador. Emanuel. Vamos conversar com Emanuel. Você conseguiria conversar com Emanuel agora? Ah, quem dera. Uma pergunta assim, para mexer com você. Você conseguiria conversar com Emanuel agora? Oi? Não, acho que Não? Eu conseguiria. Claro que você não. Por que eu conseguiria e você não? É porque até a maneira de se posicionar da sua... Não, mas eu não estou falando isso. Você conseguiria conversar com Emanuel? Emanuel está disposto a conversar, ok? Você conseguiria conversar com Emanuel agora? A minha voz embarcando, sabia o que é? Olha, ele está reencarnado, né? Esse espírito está reencarnado. Mas você conseguiria conversar com Emanuel agora? Consegue. Mentalmente, né? Não, mentalmente não. Mentalmente não, diretamente com ele. Mas Porque no estado de a gente emancipação, não sabe porque no estado de emancipação, você pode encontrá-lo na figura de Emanuel. E você pode conversar com ele. Posso me entender? Como ele, no estado de emancipação, dependendo do seu nível, ele pode passar mensagem como Emanuel para alguém que queira. E se for permitido assim, ok? Ele pode. Ele pode. Porque ele já tem esse nível. Sim. O nível espiritual de Emanuel é alto. Então no estado de emancipação, ele pode, por exemplo, vamos fazer uma colocação mais ou menos assim, tá? É noite no Brasil, mas está tendo, todo mundo está dormindo. Todo mundo está dormindo. Inclusive o Emanuel que está reencarnado, que agora não é mais Emanuel, tem outro nome qualquer. Ok? Mas ele entrou em estado de emancipação. Tem uma casa espírita funcionando. Ele pode ir lá e dar uma mensagem. Ok? É espírito! E o espírito, dependendo do nível, certo? Ele pode. Nós não sabemos que Bezerra pode estar dando uma mensagem aqui e outra no Japão? Sim. Ao mesmo tempo, É que nem o é ligação sol, né? fluídica. É que nem o sol. O sol emite raios para vários lugares. Pois é. E o espírito elevado também emite as energias dele para vários lugares. Mas se você estiver dentro de casa, com a janela fechada, você não vê o sol. É. Aí tem um problema. Tem muita Não, gente mas assim, ó. e tem muita gente que fica fechada, né? Fecha a sua casa espiritual, então não consegue ver, não vê nada. E acha que está tudo bem. Faço-me entender, não? Sim. Pois é. Vamos ver aqui o que diz Emanuel. Na questão 216. O amor próprio, o brilho, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Vamos ver o que disse Emanuel. Fizeram-lhe essa pergunta e ele responde. O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade e, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brilho, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. É o que estávamos falando. Quer dizer, o cara, né, se enche porque está numa posição, né, acha que é o tal e começa a maltratar aquele que está em posições inferiores, considerando as escalas terráqueas. Porque de repente aquele que está numa posição inferior hoje na Terra
sabe mais do que aquele que está na posição mais alta. E quem maltrata um desses está maltratando a Deus. É como a gente vê e podemos tirar as conclusões pelas obras espirituais. Lá naquela cadeira no final, está lá um analfabeto assistindo a reunião. Ele está lá, coitadinho, assistindo tudo. E o presidente da casa falando. Os dois desencarnam. Aí o presidente, ué, por que você está aí tão bem e eu estou aqui tão mal? Você está me mandando molhar o dedinho para matar a tua sede. Lembra de Lázaro? A parábola? Qual é? Mas aquele que estava lá fazia de acordo com aquilo tudo que estava ouvindo. E aquele que estava falando fazia sempre o contrário do que estava falando. E era o presidente. E daí? A coisa é muito séria. Então, essa história de estar numa posição mais alta não quer dizer que sabe mais, que a cultura é maior, que tem um aprendizado muito grande. De repente, aquele que estava lá, analfabeto, ele era analfabeto nesta encarnação, estava passando, se regenerando de determinadas mazelas do passado, mas tem um cabedal muito maior do que aquele que estava falando aqui, como presidente. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Preciso pensar nisso. Esse é o processo reencarnatório. De repente, aquele que reencarna, por exemplo, a história do mendigo, da mendiga que estava pegando comida no lixo, contada pelo Raul Teixeira, do político, e ele estava na rua que tinha o nome dele anterior, na reencarnação passada. Não é? Vejam bem. Quer dizer, ele tinha um bom cabedal de conhecimento, sim, não é? Bom cabedal de conhecimento, um nível de aprendizado grande, porque ele era um político, ele teve o conhecimento de leis e tudo isso, não é? Entretanto, naquela reencarnação estava como mendigo. Pois é, como mendiga, você não podia avaliar, dizendo também assim, esse espírito aí não sabe nada, ele não tem conhecimento nenhum. Não é verdade. Ele estava ali resgatando o mal que fez. Mas conhecimento ele tem. E conhecimento que você adquire, você não perde. Raul, inclusive, ele diz que o espírito foi atraído energeticamente para aquela rua. Perfeitamente, foi energeticamente atraído para aquela rua. Pois justamente. Ele estava pegando comida na lata de lixo, na rua que trazia o nome que ele tinha anteriormente. Veja só como é que a coisa funciona. A coisa é séria, né? Tenha cuidado. Pegou uma rua com Maria Valéria. Ah, Deus do céu. O que vem agora? Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho. Porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Ok? É o final da resposta àquela questão. É isso. Mas nós sabemos disso. Não tem novidade. Tem novidade? Não. Como compreender a noção de personalidade? O que será que disse Emmanuel? Vamos ver. Poucos se lembram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão como o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. É isso que eu digo. Você não dá agora, mas quando você desencarnar, aí não adianta chorar. Não tem choro. Tenta por ali. Aí você vai ver o que você fez de errado, como você se comportou. Mas eu ouvi tanto que era do outro jeito, mas eu não fiz. Pois é. E agora?
Não é aquele ditado popular, não. Na mão para jogar fora. Não é isso. Agora você vai para aquele mundo onde tem instrumentos necessários para você se corrigir. Ali tem situações, instrumentos para você se aprimorar. Vai deixar de ser prepotente. Aí eu fico... Oi? Vai deixar de ser prepotente. Pois é, isso aí. Aí eu E fico... mais alguma coisa, né? Aí eu fico pensando assim, né? Isso tudo que a gente está vendo é o básico do básico. É o básico do básico, é perfeitamente isso. Imagina o resto. Perfeitamente isso. Agora, veja bem, você está vendo isso aqui. Anexa isso tudo ao que nós já vimos no método da evangelização de espíritos. Analisa isso tudo pelo processo reencarnatório. Entendo? Fácil me entender? Porque se você desconhece o processo reencarnatório nas suas minúcias, você olha isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Quando você conhece o processo reencarnatório, como você deve conhecer, se você não conhece, você vai também pagar por isso. Depois não, depois não reclama. Você e a graça, que são as mais antigas aqui, desde o início, né? Depois se as duas se encontrarem lá, está vendo? O Quaresma falava e agora a gente está aqui, não adianta. Eu estou brincando, né? É claro que você automaticamente, né, escuta e analisa com o compêndio que você já conseguiu adquirir, né? E esse compêndio do processo reencarnatório que nós já vimos, nós estamos repassando, né? Como vamos continuar repassando, né? Mas já faz ter aquele entendimento mais profundo, não é verdade? Só a limpeza que foi feita no meu coração, Que beleza, né? Não tenho mais ressentimento de nada. Não só no teu, não no nosso, né? É isso mesmo. Só isso já vale a pena. Então, aí está a resposta do nosso querido Emmanuel. Já viram? Ética e moral. Eliminando dúvidas com relação a comentários efetivados no encontro. Olha só quando foi o encontro, vocês lembram? Olha lá. No encontro 19, nós estamos no 200. Foi bem no início. Nós estamos no encontro 200, olha lá. Em 25/10/2018. Porque foi em 2018 que nós iniciamos esse trabalho. Foi julho, né? E eu deixei aqui porque é bom nós revermos esses detalhes. Vamos a eles, para não perdermos a hora. Dicionário online de português. Ética. Segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta seus valores morais. Reunião das normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social, ética parlamentar, ética médica, enfim. Não significa dizer que você seguindo qualquer ética destinada a um grupo, ela esteja correta, ela seja da melhor qualidade, ok? Caldas ao leite, são os dois mais, aquele dali é do Buarque, do Holanda, eu esqueço o nome todo, como é que é? O mais famoso dicionário que tem por aí? Aurélio. É isso aí. Caldas ao leite. Parte da filosofia que trata das questões e dos preceitos que se relacionam aos valores morais e à conduta humana. O Caldas ao leite é mais espiritual. Em tudo. Eu já percebi isso, do que o Aurélio. Conjunto de princípios, normas e regras que devem ser seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar.
que o Caldas fala de ética e o Aurélio também. Mas vamos em frente. Dicionário online de português, os dois aqui de novo. Moral. Preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. Leis da honestidade e do pudor, moralidade. Nem todas essas leis realmente estão dentro de um contexto moral que conhecemos como moralidade real. Parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens nas relações com os seus semelhantes. E o Caldas nos diz o seguinte: conjunto de regras de conduta inerente ao espírito humano. Observem a posição do Aurélio e a posição do Caldas. Conduta inerente ao espírito humano, aplicáveis de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, ou a grupo ou pessoa determinada, proveniente dos estudos filosóficos sobre a moral. Conjunto de regras e princípios de decência que orientam a conduta dos indivíduos e de um grupo social ou sociedade. Observaram como os textos trazem um aprofundamento diferente tanto do Aurélio quanto do Caldas. O do Caldas, ele traz um aprofundamento maior, realmente considerando o âmbito espiritual, não na totalidade, mas ele fala de essência, né? Conduta dos indivíduos, o grupo social, a sociedade. Muito bem. Dicionário Espírita. Esse é o Dicionário Espírita que a gente encontra na internet. Ética. Estudo relativo à conduta humana e os costumes de determinada sociedade em determinada época, qualificando-os do ponto de vista do bem e do mal. Regramento natural ou convencionado de atuação social, ciência dos princípios da moral, a moral. Então, Cisco aqui na minha grelha. Sai daí, Cisco. A ciência está em tudo, né? Em toda parte. Ok? Então vejam. E aqui já uma colocação mais espiritualizada, né? Bem e do mal. Do ponto de vista do bem e do mal. Qualificando-os do ponto de vista do bem e do mal. Isso é a ética. Quer dizer, você vai qualificar do ponto de vista do bem. É evidente e lógico. Né? Moral. Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoa determinada. Sistema de ideias que tem por finalidade orientar o uso da liberdade pessoal mediante a distinção entre o bem e mal, de modo que a conduta não acarrete sofrimentos. Então, a moral, no sentido espiritual falando, ela não pode ferir ninguém, não pode ter nada que se alie ao mal, a coisas inferiores. Ela tem que ter um comportamento moral qualificado. Melhor Do bem, do bem. Distinção mediante, pessoal, mediante a distinção entre o bem e o mal. De modo que a conduta não acarrete sofrimentos. Quer dizer, você não pode utilizar que comportamentos possa vir a causar prejuízo ao outro, seja qual for o comportamento. Não importa. Então a gente vê
que no âmbito espiritual nós não podemos seguir as trilhas traçadas pelos dicionários feitos pelos homens. Okay? Tanto a ética como a moral tem que ter comportamentos elevados espiritualmente. Não é o caso quando é tratado simplesmente no âmbito material. Porque a ética pode ser, a ética é essa, está vendo aqui o regulamento? E não é por aí. Que o regulamento pode ter coisas que não sejam na melhor qualidade e vai prejudicar o outro. E a gente tem visto isso muito por aí, principalmente nos planos de saúde que correm por aí hoje na vida. Problema sério. Problema sério. É a ética deles, é aquela. Segue aqui um regulamento. E aí? É a ética deles. Olha que legal. Ali é liberdade pessoal. Oi? Eu tenho liberdade, mas, olha lá, distinção do bem e o mal. Não é liberdade para dizer que eu quero. Não sei aonde você está vendo. Ah, está aqui, Tem por finalidade de orientar o uso da liberdade pessoal mediante a distinção entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Você tem que distinguir. Se você vai, se dentro desse comportamento tem qualquer coisa de mal, de prejuízo, para quem quer que seja, para a natureza, para o ambiente, não pode ser executado, está fora. Ok? Bom, então isso foi o que passamos naquela altura. Vocês já tinham aprendido isso naquela altura, lá em 2018? Não? Eu não me lembrava mais. No encontro 19, você lembra como foi o encontro 19? Não lembro não. Não lembro mais. Caráter, personalidade. Caráter, personalidade. Está tudo ligado. Sim. A ética e a moral. Sim. Quando o caráter é bom, a personalidade também acaba sendo boa, né? Porque a pessoa só faz coisas boas. Quando Mas aí o que você faz com a personalidade? Diante do caráter que apresenta. Se o caráter for bom, ele utiliza bem também a personalidade dele. E se o caráter for ruim? O que a Aí personalidade faz? estraga tudo, né? O E da caráter. pessoa? Mas a personalidade veio justamente para melhorar esse caráter. Sim. Aí se ele usar bem o livre-arbítrio dele, não vai ir. Mas ela veio para melhorar esse caráter por quê? Como é que você pode dizer isso, Parece? Por quê? Está na memória existencial. Oi? Está na memória existencial a sua personalidade. Ah, está na memória existencial? Ah, mas por quê? Então, porque você veio cumprir algumas situações para você ter um processo melhor. Mas por que está na memória existencial? Porque foi tirado lá da memória contínua, lá do fato do espírito. Ah, o fato do espírito. É isso aí. Perfeitamente. É isso aí. Vamos ver aqui. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. E um feitio moral. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vai determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Então, o caráter tem tudo a ver com a moralidade. Sim. Quando o caráter não presta, a moralidade está problemática. Ele não vai respeitar. Então, olha isso aqui que eu pensei. Aí é por isso que determinadas personalidades se enchem de orgulho, se enchem de vaidades, porque o caráter. E ele está usando mal a personalidade, porque certamente se ele dá expansão ao orgulho e à vaidade, ele não está cumprindo a memória existencial, porque ele reencarnou para ir dissipando aquilo, dissipando o orgulho, a vaidade, e ele não está dando essa atenção. Essa energia
de orgulho, de vaidade, de prepotência, está muito forte ainda em si, espírito, e ele não está conseguindo controlar. Principalmente as pessoas. Se comprometeu, mas está deixando se levar por comportamentos indevidos. Principalmente as pessoas que querem levar vantagem, né? Igual eu ouvi ontem uma história, eu fiquei até triste, sinceramente, porque é uma classe que eu admiro muito, oro muito por eles, tem que ser um dia na semana, que é a classe médica. Eu ouvi ontem uma história, me entristeceu, uma amiga falando que tem pessoas que às vezes vão ser internadas com um problema, agora está tendo um problema aí, diz que eles esperam, surge nas pessoas que os médicos sabem o remédio certo para combater aquilo ali, mas eles vão indo com paliativo e a pessoa vai piorando, muitos chegam, tem até que amputar, né? Eu fiquei triste com isso, porque se eles são para salvar vidas, se sabe o remédio certo, por que vai estar dando paliativo? Sinceramente me entristeceu ao ouvir isso. O mundo ainda pensa muito em dinheiro, em ganhar muito. Então, existem, nós sabemos disso, é comentário de muito antigos, né? Que existem fórmulas que não são colocadas no mercado porque deixariam de vender outras tantas que vendem bastante, mas que não têm o mesmo efeito daquela. Aquela levaria a um resultado mais rápido, então não coloca, porque nós vamos deixar de vender essa e essa daqui vendendo mais, nós vamos arrecadar mais. Isso não é de hoje, isso é muito antigo. Isso é muito triste. E no posto de saúde só tem remédios de segunda classe. Quando um remédio da farmácia vai resolver em um mês, lá na clínica da família vai levar meses. E às vezes nem consegue se curar. Quer dizer, é aí o que acontece, o médico fica numa guerra. E aí fica pedindo, o médico mesmo pergunta se a pessoa pode comprar, se a pessoa pode comprar, passa receita. Um problema sério. Ela muitas vezes ela comprava, agora não. Mas antes ela comprava, porque agora não está. Laboratórios que são aliados, né? Ela comprava a médicos que aliam laboratórios. Até hoje, ela às vezes, como uma babá para mim dos meus netos, que já não é mais, né? Que é pai de 15 anos. Ela estava doente, foi no posto, não estava resolvendo, ligou para o pai me mandou dinheiro para ela comprar um remédio que daria certo. Quer dizer, é difícil. O médico também é muito triste. Se o médico tiver consciência, é muito triste. Veja como a ética e a moral estão funcionando ainda, né? É um problema sério. Isso é um problema de ética e de moral. O caráter está ligado à consciência espiritual. O caráter está ligado à consciência espiritual. Quando a personalidade leva a efeito o conteúdo da memória existencial e age dentro dos princípios traçados para a existência, estará pondo em prática um bom caráter e, inevitavelmente, o aprimorando. Quer dizer, a personalidade tem a obrigação de aprimorar o caráter, de aprimorar a moralidade. Porque é justamente está ligado à consciência espiritual. E quem comanda a personalidade é a consciência espiritual, é o espírito, certo? Então, ele tem por obrigação, eu falei por obrigação, de se orientar no seu exercício material pela sua memória existencial. Por quê? Porque foi um compromisso assumido no processo reencarnatório. Foi um compromisso assumido. Embora as falhas, os desvios, mas ele tem que procurar estar se corrigindo o tempo todo. Por quê?
Porque a gente sabe que nós trazemos energias do passado que são muito fortes, estão muito latentes ainda em nós, né? Ali, vibrando em nós. E nós temos que saber controlá-las. E já temos elementos suficientes para discernir o bem e o mal, tá? E que nós vimos ainda há pouco. Tá? E nesse o bem e o mal é justamente onde a gente vai procurar o aprimoramento para ir desfazendo esse mal de determinados comportamentos que ainda temos para assumir um caráter mais aperfeiçoado do bem, mais próximo do bem, melhor dizendo. É por aí. Aí está. Né? Por isso, a colocação é feita dessa forma. Está ligada à consciência espiritual, já que o espírito é que comanda a personalidade. Não tem como. Mas ele tem que obedecer e dar uma extensão maior à sua memória existencial. E para tanto, o que precisa? O que precisa fazer? O que precisa fazer? Oi? Conhecimento, né? O que precisa fazer? Ela falou conhecimento. O que precisa fazer? Para você ter mais contato com a tua memória existencial. O que precisa? Ter contato com as leis divinas, fazendo uma prece para o nosso Perfeitamente. É deixar as condições fluídicas para que você consiga receber a inspiração do teu guia espiritual. Que ele te ajuda a lembrar os conteúdos da memória existencial. Sempre que você tiver um embaraço para resolver algum problema, não é? Não adianta você entrar em conflito, em aflição, e aí você bloqueia a inspiração do teu guia espiritual. Você tem que elevar o pensamento. E aí você permite, o que eu faço? Vou para ali, vou para aqui, resolvo dessa maneira, resolvo de outra. Ele te ajuda. Vai parecer que o pensamento é teu. Né? Você não vai conseguir um discernimento, meu guia está me inspirando. Não é bem assim, certo? Mas ele te orienta, você está naquela, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o teu fio mental é um fio mental bom, no bem. Aí você recebe o caminho. Vou fazer isso. E vai e faz. Eu levo puxão de orelha mesmo. Oi? Agora eu vou tomar uma pílula aqui para me dar mais inspiração. Dá licença, deixa eu tomar essa pílulazinha, viu? Você quer? Não, obrigada. Vou pegar aqui a aguinha. Muito bem. Já tomei a pílula. Muito bem. Ok? Vamos em frente? Vamos em frente. Também estamos quase no final do horário. Mais uma vez, o Livro dos Espíritos. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Tem como dizer que não? Depois de tudo que vimos? Sim, isso pode acontecer. Mas, melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes. E teríeis dificuldade em reconhecê-lo, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações. Podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Alguma dúvida quanto a isso? Não tenho nenhuma dúvida. Está bem explicado aí. Quer dizer, você sempre guarda vestígios de reencarnações anteriores. Não tem como. Sempre você guarda. Não é? E você apresenta. Tem gente que apresenta mais, tem gente que apresenta menos. Né?
Tem gente que era muito raivosa, agora está tentando eliminar a raiva. Por que você está rindo? Sem direto? Vestiu a carapuça? Está bem explicado, né? Vê que as respostas do Livro dos Espíritos, elas são simples, né? E está bem explicado. E por tudo que nós já conseguimos ver, nós conseguimos entender muito bem tudo isso que está aqui. Mais do que nós entendíamos quando não conhecíamos o processo reencarnatório. É ou não é? Sim, sim. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas vamos em frente. Tempo de esperança. A personalidade na nova era. Esse é mais um dos livros da evangelização de espíritos. E vamos ver o que ele diz. O estudo da personalidade ganhará força nesse século. Por que ele está dizendo isso? Vocês já foram a alguma palestra na Casa Espírita em que eles falaram o que é personalidade? Não. Pois é. Mas vai ganhar força. Não tem dúvida. Nós estamos na terceira fase da doutrina espírita e é preciso que todos nós venhamos a entender. Quaresma, aproveitando, como você falou da questão da personalidade, o que eu escuto na Casa Espírita, quando se refere à personalidade, é a reforma íntima. Aí é nesse ponto que ele, de uma certa forma, está falando de personalidade. Mas o que é reforma íntima? É você mudar de conduta, de pensamentos, de sentimentos. Né? E como essa necessidade se impõe a você? Ué, Te contaram? Te disseram? sim, através do conhecimento, do estudo, vai te levando a esse entendimento. Mas te mostraram por que essas condições se impõem a você? Não, se é uma necessidade, né, de mudança. Mas necessidade nós temos várias. Sim, mas por quê? Ele se associa a um processo... Tudo bem, pela necessidade. Mas como essa necessidade desponta em você? De evoluir. Ele aplica... Mas como ela passa a acontecer e leva a que você venha assim reagir? É o conhecimento. Oi? Planejamento reencarnatório. Conhecimento do planejamento reencarnatório. E o planejamento e o conhecimento e o planejamento reencarnatório acontece como? Não fala tudo besteira. A partir do fato de espírito. Então não basta falar, é reforma íntima. Como é que você vai fazer a tua reforma íntima? Então, é aí que eu quero chegar. Vocês têm que fazer a reforma íntima. Você está me entendendo? Você tem que angariar conhecimento, você tem que ser melhor. Você me entendeu? Tem que estudar, Olha só. aprender. Mas como você faz isso? E como você chegou a esse ponto? Então, é aí que eu quero falar para você. Eles não explicam como fazer. Pois é por isso que precisamos conhecer em um pouco mais de minúcias o processo reencarnatório. É justamente aí. Você entende. É justamente aí. E então nós vamos parar nesse quadro. Pronto. Nós retornaremos nesse quadro. O assunto é muito longo. As minúcias são muitas. E nós não podemos trabalhar mais simplesmente na superfície. A gente tem que ir entrelaçando tudo. Por isso que quando ela falou de reforma íntima, eu comecei a fazer uma série de questionamentos. Justamente para fazer um entrelace. Porque não basta falar, você tem que fazer reforma íntima. Ah, sim, então eu tenho que procurar fazer melhor, me aperfeiçoar, fazer o bem, né? Tudo. Mas como eu faço isso? E por que eu tenho que fazer isso? Como é que isso chega a mim? Por onde eu caminho? O que me faz levar a isso? Quais são os momentos que me fazem caminhar dessa forma? Por que eu me encontro aqui? Por que eu me encontro nesse lugar com fulano de tal, com ciclano? Por que eu tenho que ficar escutando Quaresma falando toda hora desse negócio? Faço-me entender?
Olha só. Porque quando você sabe aonde você se encontra e por que você se situa naquela situação, fica mais fácil de você procurar a maneira para se corrigir. Por que eu me encontro do lado de fulano? Por que motivo? Por que eu me encontro morando no Rio de Janeiro? Por que motivo? Por que eu nasci no Brasil? Por que motivo? Por que meu pai é fulano? Por que minha mãe é ciclana? Por que meu marido, minha esposa é X? Por que meus filhos são esse e aquele? É o motivo. E aí você, então, tem maior probabilidade de corrigir-se e se reformar intimamente. Porque você conhece o porquê das coisas estão ao teu lado e conhecendo o porquê. É por isso que conhecer o processo reencarnatório é importante. Então, posso fazer uma colocação para senão eu vou atrapalhar vocês? É o seguinte, então, quando você entende e fala isso de reforma íntima, aí eu escuto assim, mas eu vivendo com fulano e beltrano, não dá para mim fazer a reforma íntima. Entendeu o que acontece? Pois então, eu vivendo. Por quê? Porque não conhece o processo reencarnatório. Aí é que está. Como é que eu vou fazer reforma íntima com essa pessoa do meu lado? Não é? Pois ela está do teu lado justamente para a tua reforma íntima. E você não sabia. Você não sabia porque você não conhece o processo reencarnatório. E o que ela está fazendo do teu lado? Não está à toa. Até porque Deus não coloca ninguém no lugar que não deve estar. E nem coloca o peso maior que você possa carregar. Esse aqui é o grande detalhe. Então não basta falar, você tem que fazer o bem, você tem que proceder dessa maneira, tem que mostrar o porquê. Da onde derivam essas coisas? De onde elas vêm? Por que está acontecendo assim? Por que nesse exato momento nós estamos na sala do Centro Espírita Discípulos de Jesus e falando sobre essas coisas? Por quê? Precisamos. É por acaso? Não. Não é por acaso. O acaso não existe. Precisamos conhecer. Conhecimento, buscar o entendimento. Esses são os grandes detalhes que nós temos que sempre estar esmiuçando, tirando as ligações, enfim. Mas, meus queridos, minhas queridas, vamos parar nessa tela, mas no próximo encontro, nós não vamos entrar nesta tela. Nós vamos parar no próximo encontro e vamos analisar uma parábola de Jesus, ok? À luz do século 21. Precisamos falar de Jesus. E assim vai acontecer ao longo do desenvolvimento do processo reencarnatório. Nós vamos ver uma parábola, voltamos à tela do processo reencarnatório, voltamos a uma parábola, vai acontecer assim. A parábola de Jesus vão nos mostrar também como é importante a metodologia evangelização de espíritos. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E vamos usá-la, porque vamos tratá-la da atualidade. E a primeira parábola que vamos trazer aqui é aquela parábola que sempre é a primeira, até nos livros, a parábola do semeador, uma nova roupagem. Nós já vimos essa parábola, certo? Mas ela está com uma roupagem diferenciada daquela que vimos. Ok? Vamos vê-la de uma outra forma. Mas agora, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Como as luzes se acendem, como passamos a ver um pouco mais. A tua companhia, Jesus, nos eleva, nos faz compreender melhor a vida, a existência. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo.
Muito obrigado. Obrigado pela presença desses amigos que nos cercam, que nos inspiram, que nos amparam. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Não temos palavras para te agradecer mais profundamente, porque nosso vocabulário ainda é pequenino. Mas entenda, mestre amado, queremos estar contigo a todo instante, a todo momento, usufruindo desses conhecimentos, dessas luzes que nos iluminam. Muito obrigado, Jesus. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado